Fala, meu povo da opinião esportiva. Hoje é sexta-feira e eu resolvi gravar uma lista para vocês. O que você viu pelo título ali, né? Buffon e todos os goleiros campeões da Copa do Mundo como titular, porque o Gianluigi Buffon anunciou a aposentadoria, ele que vinha jogando na Parma, na segunda divisão italiana. Então ele resolveu se aposentar e eu resolvi fazer um vídeo para homenagear ele. Eu fiquei pensando o que eu podia fazer. O quadro Grandes Eras. Eu vou pegar o que era dele, a primeira passagem pela Juventus, a passagem dele pela seleção italiana. Buffon foi um grande capitão da seleção italiana, mas na Copa do Mundo era o Cannavaro, em 2006, né? Ele é o capitão na Copa de 14 apenas. Em 2010 ele ainda era o Cannavaro. E aí eu fiquei pensando o que eu podia fazer, e aí eu lembrei que ele foi campeão do mundo, né? Assim como os outros goleiros. Então eu resolvi trazer todos os goleiros titulares campeões mundiais. Foram 22 Copas, 21 goleiros, apenas um goleiro foi bicampeão como titular. E a gente vai falar todos aqui. Campanha deles no Mundial, em que time eles jogavam à época, tudo aqui para não restar nenhuma dúvida. Vamos começar então com a Copa do Uruguai, com Henrique Ballesteros, que era o goleiro do Uruguai na época, ele jogava pelo Rampla Juniors. Ele fez uma campanha de 4 jogos, que era o ideal para ser campeão. O Uruguai jogou num grupo de 3 clubes, de 3 seleções, jogou semifinal e final, e ele sofreu 3 gols, sendo 2 desses 3 gols na final contra a Argentina, e o outro gol na semifinal, em que o Uruguai ganhou de 6-1. Então, Henrique Ballesteros foi o primeiro goleiro campeão mundial. Aí nós temos a lenda, né? Gianpiero Combi, o primeiro goleiro capitão. Ao todo, eu vou falar dos outros capitães. São, não me engano, são 4 goleiros que foram os capitães, né, do time que ergueu a taça, da seleção que ergueu a taça. E na época ele defendia a velha senhora, a Juventus, em 5 jogos ele tomou 3 gols. Por que 5 jogos e não 4, né? Que era o normal, o que o Uruguai fez, e que era o normal, oitavas, quartas, semi e final. Porque não tinha prorrogação, nem muito menos pênaltis na Copa do Mundo de 34. Caso fosse empate, teríamos um jogo extra. Por isso a Itália teve um empate no meio do caminho e jogaram mais uma partida, por isso 5 jogos e 3 gols sofridos. Em 38, a Itália foi bicampeã mundial, mas Combi não era mais o goleiro, muito menos o capitão. O capitão era o Giuseppe Meazza e o goleiro era o Aldo Olivieri, que na época jogava pela Lucchese, time que hoje está na 3ª divisão do campeonato italiano. O Rampla Juniors está na 2ª, esqueci de falar, né? Ele fez uma campanha de 4 jogos e 5 gols sofridos durante toda a campanha na França. Aí nós temos o Maracanazo, né? Que Roque Gaston Maspoli foi o goleiro daquele campeonato do Uruguai, que foram 4 jogos. Os 3 jogos da final. Sim, a final de 50 foram composta por 4 times, tá? Além do Uruguai e do Brasil, tínhamos Espanha e Suécia. E a fase de grupos, curiosamente, tinha só 2, tá? Era só Uruguai e Bolívia, porque os outros times desistiram por seus motivos de jogar a Copa. O Brasil era muito longe, por exemplo. Eu não lembro se a Indonésia estava nesse grupo. Indonésia não, se a Índia estava nesse grupo ou no outro. Mas desistiu porque os indianos jogavam descalços e a FIFA não permitiu. Né? Se eles viessem ao Brasil, eles tinham que jogar de chuteira e eles não vieram. Agora não sei se estavam no grupo do Uruguai ou no outro. Tinha a Escócia, foi o país que desistiu daquela Copa, tá? A Escócia também desistiu porque passou em segundo no grupo e achou inadmissível. Portugal e França acho que foi pela distância, algo assim. Mas o Maspoli jogou 4 jogos e sofreu 5 gols. À época ele era goleiro do Peñarol. O goleiro alemão Anton Turek jogou 5 jogos dos 6 da campanha alemã naquela Copa. Ele vai ser o único goleiro da lista, ou o único que não jogou todas as partidas. Isso porque a Alemanha resolveu poupar o time titular contra a Hungria na fase de grupos, por uma questão de que provavelmente eles iriam perder para os húngaros aquela partida, com titulares ou reservas, e teria mais um jogo contra a Turquia, que seria o jogo que de fato ia decidir o classificado. Então eles pouparam contra a Hungria, foi o outro goleiro que jogou, não foi o Turek. Acabou que a Alemanha perdeu de 8-3 aquele jogo, e no final eles foram campeões, ou seja, funcionou a estratégia
alemã na Copa, né? Na época ele jogava pelo Fortuna Düsseldorf e dos 5 jogos que ele jogou, ele tomou 6 gols. O seu reserva jogou muito, tomou 8. Acho que ele saiu no lucro aí. Gilmar dos Santos Neves, o único dessa lista que eu falei que ganhou 2 Copas do Mundo. Gilmar é ídolo, é lenda do Santos, é o goleiro da Libertadores, nas 2 primeiras Libertadores do Santos, mas em 58 ele era goleiro, olha só, do Corinthians, do maior rival do Santos, né? E como goleiro do Corinthians ele foi campeão do mundo em 58, jogando as 6 partidas e tomando 4 gols na campanha na Suécia. Já no Chile, ele também joga 6 jogos, toma um gol a mais, né? Tomou 5 gols, e ele já defendia, né, o Santos ali, que foi o que consagrou ele. O pessoal lembra muito mais dele no Santos do que no Corinthians, né, que era onde ele jogava em 58. Em 66 foi a vez do Gordon Banks, seu goleiro. Ele, dos 6 jogos, ele tomou 3 gols, sendo 2 na final. E ele, na época, defendia o Leicester. Né? Para quem acha que o Leicester surgiu agora, recentemente, com o título da Premier League em 2016, né? O goleiro do Leicester era o goleiro da seleção britânica, da seleção inglesa, desculpa, porque britânico envolveria Escócia, País de Gales e Irlanda. Então, Irlanda não, desculpa, País de Gales e Escócia. Então, é o goleiro inglês, né? O Gordon Banks. Em 70 foi a vez do Félix, que na época jogava pelo Fluminense. Ele jogou 6 partidas e tomou 7 gols. Né? E a gente vai ver aqui que os times que propunham muito o ataque, os goleiros tomavam mais gols, porque os times ganhavam de 4-1, 4-3, 6-2. Então, os placares muito elásticos no ataque faziam com que a defesa tomasse mais gols aí. O Sepp Maier foi o goleiro da Alemanha em 74. Ele jogou os 7 jogos da campanha e tomou 4 gols apenas, né? E do Bayern de Munique, o Maier também tá no nosso vídeo, que eu vou deixar aqui no card. Aqui no card tá do outro lado, né? Que eu vou deixar com os jogadores que ganharam Champions e Copa do Mundo na mesma temporada. O Sepp Maier foi campeão com o Bayern de Munique em 74, então ele tá naquele vídeo também, tá? Deixa eu ver. Não. Agora sim, aqui no card. Né? Vai estar aqui no card esse vídeo também. Em 78, o goleiro foi o Fidjol, né? O Baldo Fidjol, campeão em 78 com a Argentina. Dos 7 jogos, ele tomou 4 gols. À época, ele era o goleiro do River Plate. Em 82, o segundo goleiro, capitão, a gente falou do Combi. Em 34, o segundo também foi um italiano, o Tino Soffi, que, curiosamente, também jogava pela Juventus. Né? Dos 7 jogos, ele tomou 6 gols, sendo 1 na final, 2 contra o Brasil. Né? O Brasil que eliminou a Itália vencendo por 3-2, 3 gols do Paulo Rossi. Né? O Dino Zoff foi o goleiro campeão de 82. Em 86, olha só, mais uma vez a Argentina foi campeã com o goleiro do River Plate, dessa vez o Neri Pumpido. Dos 7 jogos, ele tomou 5 gols, sendo 2 na final. Em 90 foi a vez do goleiro do Colônia, né, o Bodo Igder. Era o goleiro daquela campanha. Dos 7 jogos, ele tomou 5 gols. Em 94, um conhecido nosso, né? Quem não conhece a frase do "Sai que é sua, Tafarel", era o goleiro do Brasil. Dos 7 jogos, ele tomou 3 gols e ele jogava no Reggiana, da Itália, na época. Em 98, Fabian Barthez, essa foto da Copa de 2006, mas ele era o goleiro de 98 também. Na campanha dos 7 jogos, ele tomou apenas 2 gols. E esse é o mínimo que um goleiro tomou em Copas do Mundo campeão. 2 gols, você não vai encontrar nenhum goleiro que tomou menos que isso. Há goleiros titulares que saíram com 1 gol apenas, mas não foram campeões. E há o recorde do goleiro suíço, que saiu com 0 gols tomados. Mas a Suíça caiu nos oitavos de final na disputa de pênaltis, tá? Mas é o único até hoje titular que saiu sem tomar gol, foi o da Suíça. O Barthez, 2 gols é o mínimo aqui que a gente vai ver. Ele jogava pelo Mônaco, né? O Barthez famoso por jogar no Olympique de Marselha, mas na época ali ele jogava no Mônaco. Marcos, do Palmeiras, era o goleiro, né, em 2002. Na campanha de 7 jogos, ele tomou 4 gols. O Marcos, que foi o goleiro do Penta. Curiosamente, né, no ano que ele é campeão mundial, ele é rebaixado com o Palmeiras, né?
E aí, o cara do vídeo, né, Gianluigi Buffon, a razão desse vídeo existir, basicamente, né, também tomou apenas 2 gols naquela Copa de 2006, sendo um gol contra os Estados Unidos, se eu não me engano, que inclusive é um gol, acho que contra até, não tenho certeza agora, e o outro, o gol de pênalti do Zinedine Zidane. Né, a campanha da Itália foi bem mais ou menos ofensivamente, mas se segurou ali na defesa, tanto que o principal jogador do time era o Fábio Cannavaro, que era o zagueiro, né, e ele também jogava pelo Juventus, fazendo com que a Juventus seja o único time a ceder 3 goleiros titulares campeões mundiais: Combi, Sof e Buffon. Nenhum time cedeu mais goleiros para a seleção campeã como titular, como a Juventus. Em 2010 foi a vez de Iker Casillas, lenda do Real Madrid e da Espanha, ser o campeão mundial, se tornando o terceiro capitão, tá? O primeiro foi o Combi, o segundo o Zoff e o terceiro foi o Casillas. Dos 7 jogos ele também tomou 2 gols, assim como o Barthez e o Gianluigi Buffon. Manuel Neuer, né? 7 jogos, 4 gols sofridos. Tomou gol 1 do Brasil, do Oscar. Tomou 2 contra a Gana e 1 contra a Argélia, né? Foram os 4 gols que o Neuer tomou aqui no Brasil. Lenda do Bayern de Munique, campeão mundial em 2014. Ele não foi o capitão naquela ocasião era o Philippe Lahm. Em 2018 foi a vez de Hugo Lloris. Dos 7 jogos ele tomou 6 gols, foi o capitão do time, tornando-se, né, o quarto goleiro capitão. Lembrando, Combi em 34, Zoff em 82, Casillas em 10 e o Lloris em 18. A época ele jogava pelo Tottenham Hotspurs. E o último goleiro, o Emiliano Dibu Martinez, sendo o goleiro, isso aqui me surpreendeu, porque eu achei que seria alguém lá mais para trás, dos primórdios do futebol, que eles tomavam muito gols, mas o Martinez foi o goleiro que mais tomou gol na história das Copas do Mundo. Em 7 jogos ele tomou 8 gols. Proporcionalmente, eu acho que tem gente que deve ter tomado a mesma coisa, um gol a mais, tudo mais. Mas é o goleiro que mais tomou. Muito porque a gente bota nessa conta a derrota para a Arábia Saudita, né? Lembrando que ele não é o único goleiro que perdeu jogos, o Casillas também perdeu. O Turek perdeu, mas o Turek não perdeu, né? A Alemanha perdeu, mas ele não. E o Sepp Maier perdeu para a Alemanha Oriental, se não me engano. Alguma coisa assim. Então, 7 jogos, 8 gols sofridos. O Martínez foi o campeão, na época jogava pelo Aston Villa, né? E esses foram todos os goleiros. Estatísticas, basicamente, né? A Juventus é o único time a ceder 3 e o Bayern de Munique cedeu 2, tá? Maier e Neuer por Bayern de Munique. Para Juventus foram o Buffon, o Zoff e o Combi. A Liga Italiana é a liga que mais cedeu goleiros campeões mundiais. Isso porque todos os 4 goleiros italianos jogavam na Itália, mas o Taffarel jogava lá quando foi campeão pelo Brasil. Brasil e Alemanha, a Liga Brasileira e a Alemanha 4 vezes, porque todos os alemães jogavam na Alemanha, e 4 vezes o brasileiro também. Taffarel é a exceção. Liga Inglesa são 3, além do Gordon Banks. A gente viu que os 2 últimos, né, o Lloris e o Martinez, jogavam na Liga Inglesa quando foram campeões. Liga Francesa, uma vez só com Barthez. Liga Espanhola, uma vez só com Casillas. Liga Argentina, nos 2 primeiros títulos da Argentina. E a Liga Uruguaia, nas 2 vezes com o Uruguai. Isso mostra que, geralmente, o goleiro é campeão. O goleiro campeão joga no seu país. Há pouquíssimas exceções. E as exceções vão ser justamente... a gente vai ter como exceção Taffarel, que jogava na Liga Italiana e não na Liga Brasileira. Depois a gente tem os 2 últimos, né? O Lloris, que era francês, mas jogava na Liga Inglesa. E o Martínez, que é um argentino que joga na Liga Inglesa. Todos os outros campeões mundiais jogavam pelas suas ligas nacionais. O que faz com que apenas as 8 ligas nacionais que pertencem a países campeões mundiais foram quem ganharam. Então é isso. Aqui no card vai ter os campeões de Champions, como eu falei. E eu vou deixar também o resumo que a gente fez das Copas do Mundo masculina e feminina de futebol, basquete e vôlei. Lembrando que vôlei é mundial, não Copa do Mundo é outro torneio, eu explico lá certinho. Vai estar aparecendo aqui
Então, aqui a playlist do Oi Lista e aqui o quiz que a gente fez com todos os participantes da Copa. E aqui no meio para você se inscrever. Então, curta, comenta, compartilha e se inscreva. Estamos rumo aos 180 inscritos e falou!